Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos começar a estudar as equações diferenciais. E o nosso primeiro tópico vão ser as equações diferenciais de primeira ordem. O termo primeira ordem, ele é referente à ordem das derivadas. Então quer dizer que em uma equação diferencial de primeira ordem só aparece derivadas de primeira ordem. Então, por exemplo, se eu tenho uma função y, a derivada de primeira ordem dela é dy dx, por exemplo, y de x. A derivada de segunda ordem vai ser dy sobre dx ao quadrado. A de terceira ordem vai ser d3y sobre dx ao cubo. E assim vai. Então, se aparece esse termo aqui, quer dizer que é a derivada de primeira ordem, então é a equação diferencial de primeira ordem. Se aparece esse outro termo, então é a equação diferencial de segunda ordem. E se aparecem esses outros termos, aí vai, terceira ordem, etc. E o que são as equações diferenciais? Uma equação normal que a gente está acostumado é o que é y, por exemplo, mais um certo valor, vou colocar aqui 5, igual a 10. E aí a gente acha o valor de y igual a 5. Ou então a equação do segundo grau, né? Y ao quadrado mais y mais 1 igual a 0. Então, equações, você vai ter aqui valores de y, você quer achar o seu y. Aqui você tem y ao quadrado e quer achar o valor de y, que é a raiz dessa equação aí. Equações diferenciais, ao invés de a gente ter a nossa variável aqui, a gente vai ter derivadas, além de poder aparecer também a nossa variável y. Então está aqui uma equação diferencial de primeira ordem, que é a forma geral. Você vai ter aqui a derivada de y com relação a t. Aqui a gente está denotando que y é função de t, ao invés de função de x. Então é y' de t mais esse outro termo vai ser y, que é a nossa variável, vezes uma função u, que é função de t. E isso é igual a uma outra função w, que também é função de t. Então, esse aqui é o caso mais geral das equações diferenciais. E nas equações diferenciais, ao invés de a gente achar um valor numérico, o valor de y, a gente vai achar uma função de t. Então, por exemplo, t ao quadrado seria uma solução. Achar y como sendo função de t. Então, vamos ver o caso em que o coeficiente e o termo são constantes. O que é o coeficiente? O coeficiente é o que multiplica o y, naquela equação anterior. E o termo é o lado direito da equação. Então, quer dizer que o nosso u de t vai ser uma constante, a, e o nosso w de t também vai ser uma constante chamada de p. E aí a equação vai ficar dessa forma aqui, dy dt mais ay igual a b. E que A e B são constantes. Aí aqui a gente tem dois casos. O caso homogêneo e o caso não homogêneo. O caso homogêneo quer dizer que o nosso B é igual a zero nessa equação aqui de cima. Toda equação diferencial, você falar em homogêneo, você está dizendo que o lado direito da equação é igual a zero. Então, por exemplo, essa nossa equação aqui, se a gente fizer o b igual a zero, a gente vai ficar com dy dt mais a y tem que ser igual a zero. Então, vamos passar o ay para o lado direito, vai ficar dy dt igual a menos a que multiplica y. Aqui a gente pode isolar o dy, vai ficar com menos a y dt. Passa esse y para o lado esquerdo, ele vai vir dividindo. Então fica 1 sobre y dy igual a menos a dt. E aqui a gente pode fazer a integral dos dois termos. Então, fazendo a integral dos dois lados da equação,
a gente vai ficar com o quê? O lado direito é 1 sobre y. A integral de 1 sobre y é ln de y. Porque a derivada do ln de y é igual a 1 sobre y. O lado direito, a integral vai ser com relação a t. Então fica menos a, que multiplica t. E aí eu vou colocar um constante aqui apenas do lado direito. Constante de integração. Só que a gente quer achar y e não ln de y. Então, se a gente aplicar a exponencial dos dois lados, a gente vai ficar com a exponencial de ln de y igual a exponencial de menos a vezes t mais c. Exponencial do ln cancela, né? Uma ao invés da outra, então a gente vai ficar com y. E o lado direito vai ficar e elevado a menos a multiplica t vezes e elevado a c, em que e elevado a c é uma constante. E eu vou chamar isso de a. Então, essa aqui é a nossa solução. A é elevado a menos a vezes t é a solução de y. Então, você vê que aqui é uma função de y. E a gente chama isso aqui de solução geral. Então, a solução geral de toda a equação dessa forma aqui. Caso homogêneo. Então, você tem equações dessa forma, a solução geral é dada por essa equação. E o que a gente chama de solução definida é quando você dá valores a essa constante a. Por exemplo, nesse caso, a constante a vai ser o y quando t for igual a zero. Y de zero é igual a vezes e elevado a zero expoente. Então, isso aqui é 1. Então, quer dizer que o nosso y de zero é igual a. Então, a solução definida é y de t igual a y de zero vezes e elevado a menos a vezes t. E a gente também tem o caso não homogêneo. No caso não homogêneo, o nosso b ele vai ser diferente de zero. Então, a nossa equação diferencial fica dessa forma. dy dt mais ay igual a b. Quando a gente tem esse tipo de equação, a gente vai utilizar duas soluções. A solução complementar e a solução particular. A solução complementar é você pegar a solução geral do caso homogêneo. Então, você pega essa equação diferencial, transforma ela em homogênea. Então, quer dizer que você está trabalhando com essa equação em que o b é igual a zero. E a gente já viu que a solução disso aqui é y. Aí aqui eu vou colocar um c embaixo dizendo que é a solução complementar. Que vai ser função de t, que é igual a e elevado a menos azinho vezes t. Essa é a solução geral do caso homogêneo. E aqui ela é a solução complementar. E a gente vai ter também a solução particular. E o que é a solução particular? É qualquer solução dessa equação não homogênea. Então, por exemplo, você começa do mais simples e vai para o mais complexo. A solução particular mais simples é você ter o y sendo igual a uma constante. Então, você bota aqui y igual a uma constante k. Isso quer dizer que a primeira derivada de y com relação a t é zero, porque y é uma constante. Substituindo isso na nossa equação diferencial, a gente vai ficar com o quê? 0 mais a que multiplica k igual a b. Então, quer dizer que o nosso k é b sobre a. Mas o nosso y particular é igual a k. Então, quer dizer que o y particular vai ser igual a b sobre a.
Então aqui você pode fazer isso porque o A é diferente de zero. Então essa é a solução particular, caso A seja diferente de zero. E se o A for igual a zero? Se o Azinho for igual a zero, a nossa equação é dessa forma. Então a gente passa o dt para o outro lado, vai ficar com b dt. Faz a integral e a gente tem que y é igual a b vezes t mais uma constante de integração. E a nossa solução geral, ela vai ser a soma da particular com a complementar. Então a solução geral é a soma da particular com a complementar. Então vamos pegar o caso em que o A é diferente de zero. A particular é B sobre A, mais, e a complementar é A elevado a vezes E elevado a menos A vezes T. Então essa aqui seria a nossa solução geral daquele problema em que o A é diferente de zero. Se o A fosse igual a zero, a gente teria a solução geral sendo o quê? A gente teria que a particular aqui, yp, seria b vezes t mais uma constante, mais a complementar, que é elevado a menos a vezes t. Então é assim que a gente resolve equações de primeira ordem com termo e coeficiente constantes. Vamos fazer o exercício 3.1 para achar a solução dessa equação diferencial. Então aqui o nosso b é igual a zero e o nosso a é igual a 4. Então essa solução aí vocês podem colocar direto na fórmula, que é uma função homogênea, ou pode fazer passo a passo. Vamos colocar o dt para o outro lado e vai ficar menos 4y dt. Passo o y para o lado esquerdo, vai ficar dy sobre y igual a menos 4 dt. Fazendo a integral desses dois lados, a gente tem ln de y igual a menos 4 multiplica t, mais uma constante de integração c. Então, aplicando a exponencial, a gente fica que y vai ser igual a vezes e elevado a menos 4t, fazendo elevado a c igual a a. Então, está aí a nossa solução geral. Vamos agora resolver esse outro exercício. Aqui a gente tem que o b é igual a 6 e o a é igual a 2. Então, aqui a gente vai precisar da solução particular e da complementar. A solução complementar vai ser a elevado a menos a, azinho, no caso 2, vezes t. E a solução particular vai ser você fazer o y igual a uma constante k. E substitui na equação diferencial. Então, a gente sabe que a derivada vai ser igual a zero, mais 2, o y é igual a k, vai ser igual a 6. Então, o nosso k é igual a 3. E aí a gente vai ter a solução geral, que é a particular, 3, mais a complementar. Então, essa é a nossa solução geral daquela equação diferencial. Vamos ver agora quando a gente tem coeficiente variável e termo variável. Então, a gente tem aquela equação dy dt mais u de t vezes y igual a w de t. Essa é a equação diferencial que a gente vai trabalhar. Então, vamos começar aqui com um caso homogêneo. O caso homogêneo é você fazer o seu w de t ser igual a zero. E aí essa equação vai ficar o quê? O lado direito vai ser igual a zero. Então vamos colocar aqui zero. E como é que a gente resolve?
Vamos passar esse termo aqui para o lado direito. Vai ficar menos o de t, que multiplica y. Passo o y para o lado esquerdo e o dt para o lado direito. A gente fica com dy dividido por y igual a menos u de t vezes dt. E aqui a gente passa a integral dos dois lados. O lado esquerdo vai ficar ln de y e o lado direito vai ser essa integral aí. A gente não sabe o que é que vai dar, né? Vai depender aqui dessa função u. A gente poderia até chamar isso aí da primitiva de u, como sendo u grande, né? Mas vamos deixar desse jeito aí. Então vai ser menos essa integral. E aí a gente pode aplicar o exponencial dos dois lados. Vamos colocar aqui uma constante. E vamos ficar com o quê? Y igual a e elevado a menos essa integral vezes e elevado a c. Chama e elevado a c de a. E aí a gente vai ter a nossa solução geral. A elevado a menos a integral de u dt. Então essa é a solução geral do caso homogêneo. E do caso não homogêneo, quando o nosso w ele é diferente de zero. Aí a gente vai precisar utilizar o conceito de equações diferenciais exatas. E aí vocês vão ver isso na próxima aula. Vamos agora resolver o exercício 3.3. Aqui a gente tem que o w ou b, né? O w aqui seria igual a zero. E o nosso u de t é esse termo todo que está multiplicando o y. Então é 3t ao quadrado. É tudo que multiplica o y. Então o nosso u de t é 3t ao quadrado. Isso quer dizer que a integral de u com relação a t vai ser a integral de 3t ao quadrado dt. Então vai ser 3t elevado a 3 sobre 3. Cancelo 3 com 3, t ao cubo mais uma constante. Então vamos ficar com o quê? A nossa solução geral é a elevado a menos a integral de u dt. E aí a nossa integral de u dt é t ao cubo. Pode até suprimir essa constante, porque ela vai entrar no a depois. Então fica menos t ao cubo. E está aí a nossa solução geral. Essa solução aqui pode parecer um pouco difícil, mas na verdade é só resolver uma integral e colocar no expoente a função que sai. No nosso caso era t ao cubo. Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.